Vamos lá. Fenômeno do amanhecer. Qual é o problema? O paciente tem uma glicemia relativamente normal até 3 horas da manhã e a partir de 3 horas da manhã a glicemia dele começa a aumentar e 7 horas da manhã ele está hiperglicêmico. Num primeiro momento, a gente precisa chamar a atenção, a definição, o fato do horário, 3 horas da manhã. Né? Estranho, por que 3 horas da manhã? Vamos ver primeiro o problema, depois a gente vai ver a solução. Qual é o problema? Esse paciente vem com uma glicemia normal até 3 horas da manhã. O que acontece 3 horas da manhã para explodir essa glicemia dele e ele amanhecer hiperglicêmico? 3 horas da manhã é o momento em que hormônios contrarreguladores são liberados pelo nosso corpo. Alguns de vocês já podem ter passado por isso. Deitou cansado, meia-noite, 1 hora, fala, caraca, estou morto hoje. Aí deitou. Apagou. Pum. Daqui a pouco faz assim, ó. Caraca, acho que perdi a hora. Pô, dormi bem pra caramba, né? Aí tu olha o relógio assim, 3 horas da manhã. Tu dormiu 1, passou 2 horas e tu, puf, acordou com aquela sensação de que a energia está lá em cima. Por que isso? 3 horas da manhã, agora eu vou me permitir falar com uma linguagem diferente da área de saúde, mas fazer uma correlação com a informática, é como se o nosso sistema estivesse fazendo backup de arquivo, né, atualização de sistema e correção de problemas. Gente, 3 horas da manhã é o momento metabólico do corpo em que ele está reparando células, reparando tudo o que precisa. E aí descarrega glicocorticoides, hormônio de crescimento, uma série de hormônios que são metabólicos. Então, aumenta o nosso metabolismo. Por isso que algumas pessoas despertam e depois não conseguem dormir mais. Porque a sensação que dá é que está elétrico. Isso é desesperador, porque tu abre o olho e fala assim, caraca, quero voltar a dormir. Aí 3h03, 3h15. Aí fala, meu Deus do céu. É isso. Hormônio contrarregulador. E se eles são metabólicos, aumentam a atividade metabólica, isso demanda o quê? Glicose. O organismo quebra as reservas e fornece glicose para esse processo. Então, 3 horas da manhã, é natural que as pessoas façam o quê? O aumento da glicemia. Só que em qualquer pessoa, o próprio organismo regula isso. Libera insulina, a insulina bota a glicose para dentro e resolveu o problema. A glicemia de qualquer pessoa vai estar normal. Mas no diabético, não. Mas peraí, a gente está falando que isso é complicação da insulina. Esse cara está tomando insulina, por que 3 horas da manhã a insulina não segurou essa glicemia dele? Vocês dá para entender que ele está tomando insulina, mas está acontecendo alguma coisa que essa insulina não está cobrindo esse momento fisiológico dele? Vamos olhar a solução do problema para a gente entender efetivamente quem é o problema. A solução diz assim, ó, alterar o horário da insulina intermediária, que é a NPH, que é uma insulina de ação longa. Na apostila de vocês tem uma tabela que o Brunner traz com os tipos de insulina e o pico e a duração dela. A NPH dura quase 20 horas. Mas é óbvio que ali em 8, 9 é o auge de ação dela. Então, nesse momento aqui, ele fala para alterar o horário da insulina da hora do jantar para antes de dormir. Hora do jantar. O que é isso aqui no Brasil, culturalmente falando? Hora do jantar, normalmente, são as refeições que a gente faz depois das... Bom, aí depende da pessoa. Tem gente que janta 19, tem gente que janta 20, 21, 22, 23. Tem categoria profissional como a enfermagem que nem jantar dá tempo, né? Mas, normalmente, o jantar, culturalmente falando, ele é a partir ali de 18h30, 19 horas para frente, não é isso? Beleza. Pensando que a insulina regular, você administra 15, 30 minutos antes da refeição. A bibliografia tem livro que fala 15, tem livro que fala 30, tá?
E a NPH você administra depois das refeições, das grandes refeições. Então, nesse caso, estaríamos falando aí de 18, 19, 20 horas. Isso se o paciente não estiver internado. Porque se o paciente estiver internado, no hospital, o jantar é 5 horas da tarde. 5 horas da tarde, os caras já estão passando. Ó o jantar, ó o jantar. 8 horas da noite, o kit de sobrevivência, que é a última coisa que ele vai ver de comida, e depois só o café da manhã no dia seguinte. Então, 5 horas da tarde, o cara come e a partir daí toma o quê? A insulina. Repara, ele toma a insulina a partir da janta, só que ela passa cedo demais. Então, essa curva insulínica vai ter esse desenho aqui. Só que aqui é 3 horas da manhã. Então, no momento em que o corpo está jogando hormônios que vão puxar glicose para a corrente sanguínea, a insulina desse paciente está fazendo o quê? Caindo, porque ele tomou cedo demais. Aí olha a solução do problema. Tirar a insulina da hora da janta e jogar ela para a hora de dormir. O que ele está propondo? Se o problema está aqui a insulina está começando a aumentar, então ao invés de dar essa insulina aqui, dá ela aqui, ó, na hora de dormir. E aí a curva dela vai cobrir o horário em que está tendo problema. E você resolve a hiperglicemia matinal. Fenômeno do amanhecer. Problema. Glicemia aumenta a partir de que horário? 3 horas da manhã. E o paciente amanhece hiperglicêmico. Solução do problema. Tirar a insulina da hora da janta e jogá-la para a hora de dormir. Deu para entender, gente? Ok? É um dos que mais cai, tá? Junto com o Somogy, que é o próximo que eu vou mostrar. Declínio da insulina é o que menos cai. Foi? Tudo bem? Então vamos lá. Preste atenção agora. Fenômeno do amanhecer, fenômeno do alvorecer, são nomes que podem ser usados. Já foi. Agora, Somogy. Vamos ver o problema. Problema, preste atenção agora porque tem uma diferença. Problema. Glicemia normal ou até elevada ao deitar. Mas 2 ou 3 horas da manhã, o nível glicêmico cai para a hipoglicemia. E depois o aumento subsequente. Qual é o problema agora? O cara vem cursando com uma glicemia normal até a hora de deitar. 2 a 3 horas da manhã, ele faz uma hipoglicemia. No pior horário para uma hipoglicemia. Porque é o horário que os hormônios contrarreguladores estão sendo lançados e precisam de quem? De glicose. Como a glicose está baixa, lançam-se mãos de vários mecanismos de quebra de reservas. Só que como ele vai precisar de glicose, ele vai quebrando muito mais, já que está baixa. E aí essa quebra é tão exacerbada que o nível glicêmico que estava abaixo 2 a 3 horas da manhã sobe e vira uma hiperglicemia matinal. Por efeito rebote, gente. Então, o que é o efeito Somogy? Glicemia normal na hora de deitar, 2 a 3 horas da manhã, hipoglicemia com uma hiperglicemia de rebote. Então, repara, se falar glicemia normal até 3 horas da manhã e hiperglicemia, é fenômeno do amanhecer. Se falar glicemia normal até a hora de deitar, com hipoglicemia 2 a 3 horas da manhã, é Somogy. A pergunta que a gente faz é, por que o cara está fazendo hipoglicemia 2 a 3 horas da manhã? Ele está tomando insulina. Vamos entender agora a solução do problema? Porque aí fica mais claro. Qual é a solução do problema apresentado? Diminuir a dose da insulina à noite ou aumenta o lanche na hora de dormir. Gente, o fenômeno ou efeito Somogy está acontecendo porque o cara está tomando uma dose de insulina muito alta. E é isso que está levando ele a fazer a hipoglicemia. E uma hiper de rebote.
Então, qual é a solução? Diminui a dose da insulina. Aí o médico, não pode, porque esta é calculada para eles, tem que ser essa. Bom, se eu não puder diminuir a dose da insulina, eu vou fazer o quê? Aumentar o lanche na hora de dormir, porque se eu aumento o lanche, ele não faz a hipoglicemia e, consequentemente, não tem o rebote. Deu para entender? Então, vamos lá. Fenômeno do amanhecer. Glicemia normal até 3 horas da manhã e depois hiperglicemia. Correção do problema. Qual é o problema real? Tomou a insulina cedo demais. Solução do problema. Trago a insulina da hora da janta para a hora de dormir. Resolvi o problema. Efeito Somogyi. Problema. Está tomando uma dose de insulina muito alta. Então, 2 a 3 horas, a glicemia normal na hora de deitar, e 2 a 3 horas da manhã ele faz uma hipoglicemia com uma hiper de rebote e amanhece hiperglicêmico. Solução: baixar a dose da insulina ou reforçar o lanche. Foi, gente? Tudo bem? E o declínio da insulina é o oposto do Somogyi. Esse é o que cai menos e é o mais fácil. O declínio da insulina, na verdade, é o oposto do Somogyi. Ou seja, a dose de insulina prescrita está baixa demais. Como ela está baixa, ao longo da noite, naturalmente, a glicemia do paciente vem subindo. E 7 horas da manhã está hiperglicêmico. Está ali, ó, elevação progressiva da glicemia da hora de dormir até a de manhã. Porque a dose está subdimensionada. E aí ele fala, ó, deve-se aumentar a dose noturna da insulina, ou longa, ou instituir uma dose antes da refeição da noite, se ainda não fizer parte do esquema. Ou seja, você acrescenta mais uma insulina para não deixar a glicemia vir subindo. Então, o declínio da insulina é uma dose, né, baixa, que não segura a glicose do paciente e ela vai subindo ao longo da noite. Pergunto, deu para diferenciar os 3 problemas? Em termos de problema e de solução, gente? E volto a frisar, a VUNESP, organizadora do concurso da SFSEX, cobra isso, tá? Tem que saber. Maravilha. Agora vamos falar das complicações do diabetes. Aí é do diabetes. E aí nós temos as complicações agudas e as complicações crônicas. Agudas, lá no início da aula eu comentei, diabetes tipo 1, diabetes tipo 2. Diabetes tipo 1, a complicação aguda é a cetoacidose diabética. Então essa aqui é típica do diabetes tipo 1. O diabetes tipo 2 não faz, né, corpos cetônicos. Não forma corpos cetônicos. Não forma corpos cetônicos. Ele faz a síndrome hiperosmolar hiperglicêmica não cetótica. Então essa é a complicação aguda do tipo 2. E todos os 2 pacientes, tipo 1 e tipo 2, podem fazer hipoglicemia, que é a terceira complicação aguda. As 3 principais: cetoacidose diabética, síndrome hiperosmolar hiperglicêmica não cetótica e hipoglicemia. Já as complicações crônicas são divididas em 2 grupos: microvascular, retinopatia, nefropatia e neuropatia, e macrovascular, AVC e infarto. AVC e infarto são patologias que eu vou dar aula específica sobre isso. Então aqui eu não vou explorar muito. Vai ficar para as aulas que a gente vai trabalhar, tá? Gente, aqui tudo bem? Maravilha. Então agora vamos ver as 3 complicações agudas só em palavras-chave, gente. Por que só em palavras-chave? Que é o que vocês precisam entender e retirar do texto. Aquilo que se precisa. Porque normalmente, o que se pergunta de cetoacidose diabética? 3 sinais clássicos da cetoacidose: hiperglicemia, desidratação e acidose metabólica. No início da aula eu expliquei isso. Então é o marco da cetoacidose: hiperglicemia, desidratação e acidose metabólica. Mas o paciente apresenta outros sinais clássicos: respiração de Kussmaul, que é um ritmo de hiperventilação típico de cetoacidose. Lembrando que a respiração de Kussmaul pode aparecer na cetoacidose diabética, complicação aguda do diabetes tipo 1, ou em doença renal, tá? A respiração de Kussmaul também aparece em doença renal. Muita gente só grava diabetes tipo 1 e esquece que na doença renal ela pode aparecer. Hálito cetônico, que é característico, né?
A alteração de potássio, o paciente pode estar com potássio normal, baixo ou alto. Inicialmente fica alto e depois ele pode baixar no momento que você vai hidratando o paciente por conta da desidratação. E dor abdominal, que é também característico de cetoacidose. Questão VUNESP, um paciente, olha como é que eles perguntam, hein? Um paciente de 15 anos da entrada da emergência, com um quadro de hiperglicemia, aí ele não fala hiperglicemia, ele diz glicose de 300. Desidratado, aí ele fala perda do turgor cutâneo, né, face desidratada, acidose metabólica, aí ele bota o valor da gasometria, que a gente vai ter uma aula de gasometria para eu poder ensinar isso a vocês, respiração de Kussmaul, e aí ele pergunta, a complicação que pode estar existindo, ele não diz que o paciente é diabético tipo 1, mas ele descreve o diabético tipo 1. Tá? Essa é a VUNESP. Ela não dá todas as informações, dando tudo que vocês precisam. Mas normalmente a gente está acostumado o quê? O paciente tem diabetes tipo 1, a banca negativo. Você tem que saber que 15 anos há uma forte possibilidade desse paciente ter diabetes tipo 1. Aí, às vezes, eles, para quebrar o galho, eles botam assim, o pai informa que a criança é diabética. Aí ele quebra o galho. Tá? Mas ele descreve todo o quadro e pergunta o que é. A dor abdominal se deve a um conjunto de fatores, à desidratação e ao desequilíbrio de eletrólitos. Isso faz com que a musculatura abdominal sofra e entre em espasmo, gerando dor. Tá? A pergunta dela foi essa dor abdominal, por que ela acontece? Gente, cetoacidose foi? Tratamento base da cetoacidose, hidratar vigorosamente o paciente, monitorizar por conta da questão do potássio, insulina, né, em caráter de urgência ou emergência, dependendo do nível de glicemia desse paciente, para baixar essa glicose e poder equilibrar o paciente. Então, é tratamento de suporte e, dependendo do paciente, pode, inclusive, entrar em insuficiência respiratória, você vai entubar e ventilar. Aí depende muito de cada caso. Tá? Síndrome hiperosmolar hiperglicêmica não cetótica, complicação aguda do diabetes tipo 2. Está lá do outro lado, lá em cima. Ela tem como grande problema, glicemia pode chegar a 800, gera uma desidratação gravíssima e o paciente morre pela desidratação e desequilíbrio de eletrólitos. Mas ele não faz acidose, porque não tem quebra, né, de gordura e não tem consequente formação de corpos cetônicos. Então, a grande diferença entre a complicação aguda do tipo 2 e a complicação aguda do tipo 1 é o diferencial da acidose metabólica. E, obviamente, todo o resto aqui, ó, hálito cetônico tem a ver com corpo cetônico. A respiração de Kussmaul é compensatória à acidose. Então, isso aqui não vai aparecer. Lá não aparece. Lá é só hiperglicemia, quer dizer, é só não, né? O cara morre por causa disso. É uma hiperglicemia burral com uma desidratação extrema, mas a gente vai tratar a desidratação e vai tratar a hiperglicemia. Ok? E a terceira complicação aguda é a nossa hipoglicemia. Por definição, valores abaixo de 70, cuidado. A glicose abaixo de 70 caracteriza a hipoglicemia, mas sinais e sintomas só acontecem abaixo de 60 de glicemia. Então, cuidado. A definição de hipoglicemia é uma glicose abaixo de 70, mas os sinais e sintomas só aparecem na glicemia abaixo de 60. E aí se categorizam 3 grupos de sinais e sintomas. A hipoglicemia leve, que são os sinais chamados adrenérgicos. O paciente vai ter taquicardia, tremor, tá? Como sinais adrenérgicos, suor, característica adrenérgica. Baixou de 50, hipoglicemia moderada a grave. E aí aparece o que se chama de sinais neuroglicopênicos. Neuroglicopênico, gente, é rebaixamento de nível de consciência. E aí, quanto mais baixa a glicemia, maior a chance do paciente entrar em coma. Tá? Então, o paciente vai ficando letárgico, poderá ficar obnubilado e poderá entrar em coma. Ok? Então, moderada a grave, a ação e o quadro é todo em cima de sistema nervoso central, em cima do sistema nervoso central. E, basicamente, enquanto não altera nível de consciência, como é que eu trato isso aqui? Eu tenho que dar glicose para ele, né?
Então, paciente consciente, gente, a via oral pode ser utilizada e glicose de absorção rápida. Agora, alterou o nível de consciência, aí não tem jeito, somente a via endovenosa para reposição rápida de glicose. Tá? Isso também é pergunta de prova. Foi? Complicações agudas? Isso tudo resumido do que vocês precisam saber para a prova. Vamos agora falar das complicações crônicas. Complicações crônicas, olha aqui, ó. E a gente já falou de muitas delas. Por isso que eu falei lá no início, quando eu trago os conteúdos e interligo eles, o paciente diabético tipo 2, ele não apresenta os 4Ps, porque como ele tem insulina funcionante, ele não faz os 4Ps, mas ele traz alteração e lesão de órgão-alvo, então ele faz retinopatia diabética, aí a gente já apresenta as complicações. As complicações crônicas, nós temos nefropatia diabética, que é a principal causa de doença renal terminal no Brasil, insuficiência renal crônica. A microalbuminúria é um marcador, a gente já discutiu isso no início da aula, tá, gente? Só estou relembrando. A microalbuminúria é um marcador precoce da lesão renal. Tá? E geralmente quando o paciente chega no estágio 5 da doença renal terminal, eu vou dar uma aula para vocês disso, em clínica médica, quando ele chega no estágio 5, somente o tratamento dialítico vai conseguir, né, fazer a depuração do sanguínea que o rim já não é mais capaz de fazer. Então, no estágio 5, indica-se o tratamento dialítico. Retinopatia, nós vimos que a retinopatia abria e acelerava o processo de catarata, o diabetes como um todo, né? Acelera o processo de catarata, acelera o processo de glaucoma e ceratopatia, que é a úlcera de córnea. Então, gente, cuidar de enfermagem de paciente diabético tem que estar sempre de olho na lubrificação da córnea, que resseca e faz úlcera, ceratopatia. Mas a retinopatia é o maior problema. E ela hoje é considerada a maior causa de cegueira no Brasil. A retinopatia tem 3 estágios. O primeiro é a chamada retinopatia de fundo, que é o estado inicial e muitas vezes assintomático, e esse é o problema. Ela é assintomática, o paciente não percebe. Aí os vasos vão se infiltrando na retina para tentar levar o oxigênio, e isso vai causando dano à estrutura celular. E aí ela entra na fase pré-proliferativa, que é uma fase que já começam os sinais leves de alteração visual, e muitas vezes quando o paciente detecta a perda de visão, ele já está na última e mais grave fase, que é a fase proliferativa, e muitas vezes não tem muito o que fazer. A neuropatia, a mais conhecida é a periférica, porque é a mais comum. Neuropatia periférica, o paciente vai perdendo a sensibilidade dos membros inferiores. Pode começar com um formigamento, pode começar com uma parestesia, mas depois ele vai perdendo sensibilidade. E aí abre possibilidade de fazer o pé diabético, tá? Que a gente vai falar mais à frente. Em relação à neuropatia periférica, ele pode deformar o pé num processo conhecido como artropatia de Charcot, que a gente vai também discutir daqui a pouquinho. O pé diabético, eu consigo, e essa neuropatia periférica, eu consigo avaliar. E aí tem 2 testes, que é o monofilamento de 10 gramas, percepção sensitiva, e o diapasão de 128 Hz, percepção vibratória, que me ajudam a acompanhar essa perda de sensibilidade protetora dos pés. Tá? Existe a neuropatia autonômica, ela é um problema grave, porque só para vocês entenderem, a neuropatia autonômica é quando o sistema nervoso simpático para de funcionar. E é raríssimo, mas acontece. E quando acontece, pode ser fatal. E existe a neuropatia sudomotora. Parêntese, tem outros tipos, tá, gente? Eu citei aquelas que têm importância para a prova. A sudomotora, como eu já expliquei, o paciente perde a capacidade de produzir suor da cintura para baixo. Ele só produz suor da cintura para cima. Então, quando ele deixa de produzir suor da cintura para baixo, né, a tendência da pele é ressecar. E isso abre maior possibilidade dele fazer lesão. Tá? O Neuroped é o teste que ajuda a identificar isso. Quem fala do Neuroped é a Sociedade Brasileira de Diabetes. Tá? O caderno de tensão base 36 não fala do Neuroped. Então, aqui, ó, o que é Charcot, para vocês poderem entender?
existe uma alteração da estrutura do pé. À direita de vocês é a estrutura normal, a concavidade do pé. À esquerda, Charcot. Percebam que se perde a concavidade, o pé fica reto. E ao ficar reto, aumenta a superfície de lesão, possibilidade de lesão. O pé de Charcot, ele faz uma deformidade, isso aqui tudo é Charcot, tá vendo? Em que o paciente tem maior contato da área da superfície plantar do pé com o chão. E qual é o problema de Charcot? Como faz deformidade, o paciente não consegue calçar sapato. O paciente pode andar diabético com alteração de sensibilidade protetora dos pés, pode andar descalço, gente? Aí o cara faz Charcot, como é que faz? Aí fala assim, pô, pode fazer sapato especial, né? Vai fazer o sapato especial. O paciente não consegue nem ter acesso às medicações. Esse é o problema. Aí é o problema social. Ele não consegue fazer. E aí vão abrindo as feridas. Deu para entender o que é Charcot? É uma deformidade da alteração do pé, perde a concavidade e muitas vezes o dedo deforma. Então ele não consegue calçar sapato. Tá? Porque existem outros problemas, tá, gente? O dedo pode ficar em martelo, que é assim, pode ficar em garra. São deformidades que o diabetes pode produzir nos pés. Ok? Bom, dito isso, Neuroped é um teste visual de 10 minutos que avalia a produção de suor na superfície plantar dos pés. E o resultado é categórico. A função sudomotora normal, teste negativo, quando há alteração da cor. Completo e uniforme em ambos os pés, ou alterado, teste positivo, quando o adesivo permanece azul, parcial ou totalmente. Então é isso aqui, ó. Se o teste mudar de cor, ele é azul, tá vendo? Se ele muda de cor, é que produziu suor. Então, em 10 minutos, se mudar de cor, está produzindo suor, ok. O paciente não tem a sudomotora. Agora, se permaneceu azul depois de 10 minutos, esse pé não está produzindo suor, e aí o teste me mostra que ele é positivo para neuropatia sudomotora e esse paciente tem maior risco de lesão. Deu para entender o Neuroped? É um teste simples com uma fita reagente que você cola na sola dos pés do paciente, na planta dos pés, e 10 minutos depois faz a leitura. Por isso que ele diz que é um teste visual. Foi? Ok? Bom, a literatura te diz que existem algumas características do alto risco de desenvolver infecções no pé, porque é o grande problema do paciente com alteração de sensibilidade, ele pode fazer lesão sem perceber. Então, ó, duração do diabetes de mais de 10 anos, a gente já tem um paciente de alto risco de lesão de pé. Idade acima de 40 anos, tabagismo atual e história de tabagismo, diminuição de pulsos periféricos, sensibilidade diminuída, deformidades anatômicas ou áreas de pressão, joanete, calo, dedo e martelo, e história pregressa de úlcera ou amputação. Esses pacientes deverão estar em prioridade pelo enfermeiro na avaliação das condições dos pés. Tá? Gente, paciente diabético pode cortar a unha de qualquer jeito? Do jeito que quiser? Não. Então, essa parte do cuidado com os pés, vocês sabem. Né? O texto ele é muito claro. Na apostila, eu tirei os cuidados com os pés, por quê? Porque é tudo muito óbvio. Né? Pode andar descalço? Não. Tem que secar o pé depois de tomar banho? Tem, isso vocês sabem. Então, não precisa ter no texto, são coisas básicas que a VUNESP nem está perguntando. E não está perguntando porque é muito fácil. Ela está indo em cima das coisas que são diferentes. Nos últimos anos, eles foram em cima das coisas diferentes. Por isso que a gente aqui está abordando as coisas que são mais importantes. Até aqui, alguma dúvida? Não? Pessoal que está assistindo aí o nosso ao vivo, depois se tiver alguma dúvida, no último slide vai ter meu telefone lá, anote e manda mensagem. Vai ser um prazer responder. E o pessoal aqui da nossa turma presencial e do nosso EAD, né, tem o fórum de dúvidas, mas se quiser também mandar mensagem, não tem problema. Ok? Bom, 2 problemas que se já não fosse... Porque assim, quando fala de diabetes, a palavra problema, ela não sai do texto. Né? Pô, o cara tem problema para tudo quanto é lado. Aí tu fala assim, além disso tudo, 2 problemas têm que ser monitorados. Porque o paciente diabético tem maior propensão a fazer um pé isquêmico ou um pé neuropático. São os 2 problemas que ele pode ter. E a banca VUNESP quer saber se vocês sabem a diferença sintomatológica do pé isquêmico para o pé neuropata. Gente, presta atenção no nome.
Se prestar atenção no nome, já resolveu boa parte do problema. Se o pé é isquêmico, ele tem uma isquemia. Se tem isquemia, o sangue não está chegando. Qual é o sangue que eu estou falando? Arterial. Então, a característica clássica do pé isquêmico e as úlceras arteriais, né, tem muita dor. Então, ó, claudicação intermitente. O que é claudicar? Mancar. Claudicar é mancar, tá? O cara tem uma claudicação intermitente porque dói, mesmo em repouso, e que piora se ele fizer exercício ou elevar o pé. A inspeção, existe um rubor postural do pé e palidez à elevação. O que significa isso? Como é isquêmico, se ele baixar o pé, fica muito vermelho, sem circulação, porque fica congesto. E se ele elevar o pé, fica pálido, porque não tem circulação arterial. Tá? E ao exame físico, tem uma temperatura fria, porque não tem sangue arterial circulando, e a ausência de pulso, que é a principal característica do pé isquêmico. O pé neuropático, olha o nome, neuro, vai trazer sinais e sintomas do sistema nervoso. Então, o pé neuropático não vai falar nada disso aqui. O pé neuropático vai dizer que altera a sensibilidade, então o cara vai ter formigamento, sensação de queimação e diminuição de sensibilidade. Tudo relacionado ao sistema nervoso. Uma pergunta, gente, tem como confundir isquêmico com neuropático? Não, são bem diferentes. Então, na hora de estudar, dá uma atenção a isso. E aí, nós temos uma tabela que está no material de apoio de vocês, comparando o pé neuropático com o pé isquêmico em relação à temperatura. Não vou ler não, tá, gente? Isso aqui é para estudar em casa, porque a banca escolhe, né? Como é que ela monta a questão? Ela conta a história lá, diz que o cara tem diabetes há não sei quanto tempo, que começou a apresentar alteração de circulação dos pés, e aí fala ou da úlcera, ou do pé isquêmico, ou do pé neuropático, faz um textinho curto ali. E depois ela pergunta assim, são características do pé isquêmico, exceto... E aí ela pega 4 alternativas de coisas que tem no pé isquêmico e uma do neuropático, ou vice-versa. Por isso essa tabela é importante. Então aqui, ó, temperatura. No pé neuropático o pé fica quente e morno, mas no isquêmico já é frio. E é por isso que eles fazem a questão, porque são opostos, né? Coloração. No pé neuropático está normal, porque a circulação é normal. Aqui é alterado, no isquêmico. Aspecto da pele. No neuropático é seca e fissurada. No isquêmico é fina e brilhante. E assim vai. Tá? Então, cuidado com essa tabela. Projetei aqui só para alertá-los que precisa estudar. É uma decorebazinha, tá vendo? Mas nada muito difícil. Até porque as características são bem diferentes. Mas é importante estudar. Certo, pessoal? Deu para entender que tem que estudar isso? Ok.